Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo. Eu vou postar esse vídeo porque é a minha vida, é esse canal, né? Testemunhando para a glória de Deus. Então vamos lá. Eu tô num cenário aqui diferente do que vocês estão devidamente acostumados, porque eu tô na minha casa. Eu precisava gravar esse vídeo. Lá no capítulo 14 de Mateus, no verso 22 em diante, conta a experiência de Pedro quando ele decidiu dizer sim a Jesus para andar sobre as águas. E isso me faz refletir e pensar muito na questão de que a gente fala sim para Deus quando Ele nos pede para passarmos por situações de que o medo fala para a gente não ir. O que o medo nos agrega? Qual que é a função do medo? Nos paralisar. Não é à toa que quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, o medo estava tentando fazer com que Pedro não tivesse uma experiência com Deus, não acessasse o que Deus tinha para ele, né? Então Jesus convida Pedro a viver algo sobrenatural, viver algo extraordinário da qual ele não estava acostumado a viver, a experimentar realmente algo com Deus. E aí Pedro, ele fica com medo, mas ele vai. Eu vou ler aqui com vocês a passagem. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Quando Jesus nos convida a fazer algo que a gente não está acostumado, que sai completamente da nossa zona de conforto, a gente está dizendo sim para Deus. Se a gente faz a oração todos os dias, eu faço a oração todos os dias, basicamente, para Deus: "Jesus, que seja feita a sua vontade." E Deus faz a vontade dele. Olha que legal, olha que loucura. Deus faz a vontade dele, para nossa alegria ou não, né? Preciso tirar essa caixa dali, gente. Essa caixa tá horrível. Quando Deus nos pede pra gente fazer algo que está indo além da nossa zona de conforto, está além da nossa capacidade física humana, está além do nosso racional. Pensa, se Jesus convidasse você para fazer algo que não fosse do seu cotidiano, pregar o evangelho para um morador de rua, você faria? Nesse caso, Jesus está pedindo para Pedro viver uma experiência com ele, para provar realmente o poder de Deus. Se Jesus pedir para a gente hoje fazer algo que a gente não está acostumado, fazer algo que sai completamente da nossa zona de conforto, fazer algo que a gente vai se assustar, mas nós vamos obedecer e ser fiéis quando a gente fala: "Jesus, que seja feita a sua vontade." Será que realmente estamos pedindo para a vontade de Deus ser feita, além do que estamos acostumados? Ou será que a gente quer colocar Deus numa caixinha e falar: "Jesus, até aqui o Senhor vai agir"? Ontem eu estava muito triste, gente, muito mal. E o Espírito Santo me lembrou de uma oração que eu fiz. E eu fui pega de surpresa, porque eu lembro de uma oração que eu fiz, que eu falei: "Jesus, doa o quanto doer." Olha a oração que eu fiz. O Espírito Santo me lembra disso, eu falei: "Meu Deus do céu." "Jesus, doa o quanto doer, mas que seja feita a sua vontade. Me leva para cumprir o seu propósito, o seu chamado. Doa o que doer, mas que seja feita a sua vontade. Pode me desfazer de mim mesma, mas que a sua vontade seja cumprida na minha vida." E eu estou passando realmente por muitas lutas, dores e coisas na minha alma.
Jesus está literalmente fazendo isso aqui comigo, como se ele realmente estivesse esmagando um vinho. Eu tô aqui com uma pesquisa, eu vou ler para vocês. A formação de uma pérola é um processo que envolve dor para a ostra. A pérola é formada como uma resposta a uma irritação ou ferimento que a ostra sofre, como a entrada de um grão de areia ou outro objeto estranho na sua concha. Da mesma forma é o vinho. Para que saia o vinho, a uva precisa ser esmagada. Da mesma forma, quando a gente nasce, a mãe precisa sentir dores. Tudo é um processo de dor. Para sair algo bom, para ser algo transformado, precisa ter dor. A mensagem que eu quero passar com esse vídeo é que as coisas da nossa vida, as coisas mais preciosas que a gente vai passar, seja transformação, seja acessar algo novo de Deus para nossa vida, vai precisar de dor. Vai precisar da gente enfrentar ventos, tempestades, assim como Pedro precisou dizer sim para Jesus no meio de uma tempestade, no meio onde ele não estava acostumado a estar. Jesus fala: vem. Você crê que sou eu? Jesus é você? Vem sobre as águas. Esse final dessa passagem que fala assim: quando entraram no barco, o vento cessou, só confirma para o meu coração de que o Senhor coloca os ventos, as tempestades, as provações, assim como o Tiago fala que a gente precisa se alegrar nas provações, porque isso resultará, né, na nossa fé sendo fortalecida, só prova para mim que Jesus fez com que a situação fosse assim. Jesus fez com que o vento soprasse, com que a tempestade se atingisse aquele barco. Depois que Jesus conseguiu o que ele queria, que era que Pedro tivesse uma experiência sobrenatural com Jesus, o vento cessou, as coisas se acalmaram. E Pedro pôde aprender alguma coisa com isso, né? Foi para o aprendizado do Pedro, foi para que ele reconhecesse quem Jesus é e para os irmãos aqui também, né? Para os amigos de Pedro, para os discípulos de Jesus reconhecerem, porque fala, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então a aprovação é para que a gente seja aprovado, é para que a gente aprenda algo com isso, é para que a gente aprenda que verdadeiramente Deus é quem ele diz ser, porque depois que o vento cessa, que as coisas se acalmam, Jesus fala: sou eu, por que vocês duvidaram? Homens de pequena fé, não fui eu que estive com vocês? Não fui eu que disse que era eu? Por que vocês duvidaram de mim? A mensagem que o meu coração quer passar para o seu coração é que muitas vezes o medo ele vem para nos roubar das coisas que Deus tem para nós, né? Mas se a gente tiver uma fé ousada, uma fé que renova, uma fé que transforma, se a gente confiar que é Jesus que está nos chamando, que está falando, vem, eu estou aqui, vem, anda sobre as águas. Se a gente confiar nesse Deus e na palavra dele, porque Jesus lançou uma palavra e Pedro foi e confiou que era Jesus. Outra pesquisa que diz que o medo é uma emoção essencialmente humana, parte integrante da nossa experiência evolutiva e psicológica. É uma resposta do organismo a uma ameaça real ou imaginada que nos prepara para lutar ou fugir. O medo, ele é a reação do nosso organismo a coisas novas, ao desconhecido. Não necessariamente novo que é bom, né? Mas é algo que a gente não conhece. Então, é o nosso corpo, faz parte do ser humano ter medo. Então, é algo já implantado no ser humano, é algo que Deus colocou em nós, para que a gente tenha um senso de defesa, digamos assim, para o desconhecido. Então, se o medo é uma resposta natural do ser humano de que algo vai acontecer, o desconhecido está chegando a nossa resposta espiritual precisa ser: eu vou. Porque se eu tenho uma palavra, se eu sei quem Jesus é, se eu confio em Deus, em quem Deus é, na palavra dele, eu vou, porque eu quero viver algo que Deus tem para mim. Se nós temos convicções de que nós somos em Cristo, da palavra liberada dele para nossas vidas, e de que o medo é só algo natural do ser humano, a minha resposta deve ser: eu vou. Eu vou, diante disso, eu vou viver uma experiência com Deus. Eu vou viver uma experiência com Deus, eu não vou deixar com que esse medo, essa circunstância da minha carne, do meu ser humano, do meu eu, me impeça de viver algo extraordinário com Deus e da parte de Deus para mim. Não posso deixar isso acontecer. Porque eu poderia estar perdendo uma oportunidade de conhecer mais profundo quem Deus é. Eu poderia ser como os discípulos que, pelo medo, não quiseram ter uma experiência extraordinária e sobrenatural com Jesus.
nós estamos sendo quem? Os discípulos que ficaram no barco com medo, ou nós estamos nos arriscando, nos aprofundando intimamente com Deus, deixando com que Ele nos leve para um relacionamento mais íntimo, com uma fé mais madura, confiando mais em Deus, assim como Pedro agiu? O vento soprar é óbvio, é natural, está no nosso cotidiano. A gente sabe que o vento vai soprar, a gente sabe que as dificuldades vão vir, mas qual que é a nossa resposta mediante a isso? A gente vai enfrentar o medo, a gente vai ir além, a gente vai ser fiéis à nossa própria oração que fizemos a Deus, de que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A gente está honrando as nossas próprias orações. E o verso 25 fala assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se. Calma. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Muitas vezes, as coisas que Deus nos coloca para viver, né, as experiências sobrenaturais, as coisas que Jesus quer que a gente passe, né, experiências com Ele, são momentos que a gente não está pronto, que a gente não está preparado, que a gente não espera. É surpresa, é igual a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Ninguém sabe a hora, o dia, nem o Pai. Ixi, uma loucura. Então, as coisas que Deus quer que a gente viva com Ele, muitas vezes a gente não vai estar necessariamente pronto. Muitas vezes a gente não vai estar esperando. Tipo, Jesus, o Senhor vai vir, hein? Tô aqui, tô esperando. A gente não fica assim, né? Maranata, hora vem, Jesus, vem, Jesus. Não, a gente tá. Jesus quer nos pegar de surpresa. Jesus quer provar realmente a nossa fé e ver, ó, vou testar a oração que essa menina fez. Ela falou que eu poderia rasgar o coração dela, que eu poderia fazer no pior dia dela. Ela falou que eu poderia fazer a minha vontade. Então eu vou fazer isso quando ela menos estiver esperando. E Deus faz. E não dá para dizer que a gente precisa se preparar para ter novas experiências com Deus, mas a gente precisa estar alimentado. Assim como Pedro disse sim para Jesus e foi realmente viver uma experiência com Ele, né, com Deus, e a gente precisa estar pronto o tempo todo para viver a vontade de Deus, para dizer não para o medo, porque a gente sabe que é do nosso ser, né, do nosso humano, do nosso natural, estar com medo, mas a gente precisa decidir agir com fé, agir no sobrenatural. Mesmo não preparado, a gente precisa estar vigilantes, como diz a palavra. Se a gente está ali alimentado com Deus todos os dias, conectado, íntimo ali com Deus, a gente vai dizer sim. Quando mesmo em meio ao vento, mesmo em meio à tempestade, Jesus fala, vem que eu estou te chamando. É numa crise emocional, é numa crise financeira, você não tem emprego, mas eu estou te chamando para construir um negócio, você não tem nada, mas eu estou te chamando para fazer isso daí mesmo. A gente precisa estar sensível espiritualmente para dizer sim para Deus quando Ele nos chamar para fazer coisas loucas, para fazer coisas que nós não estamos acostumados de fato. Porque é aí que a nossa fé é testada, é aí que a nossa fé é provada e, em nome de Jesus, aprovada. A gente não pode, irmãos, ser como os discípulos que não confiaram na palavra de Deus. Porque Jesus falou aqui: coragem, sou eu, não tenham medo. Se é Jesus que está com você nesse barco, se é pela palavra dele que você está sendo guiado, você não precisa ter medo. Não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não temas nem desanime, pois eu estarei contigo. E Pedro foi o único no meio dos discípulos que foi ter uma experiência com Deus, que acreditou e disse: Jesus, estou aqui. Eu não sei vocês, mas eu não quero ser chamada de mulher de pequena fé quando Jesus voltar. Eu quero que Jesus fale para mim: você combateu o bom combate. E aqui é lindo porque mesmo na nossa fragilidade, mesmo na fragilidade de Pedro, que ele duvidou por um momento e começou a afundar, Jesus estende a mão para ele. Então, até nas nossas maiores falhas, dificuldades, até mesmo quando a gente falha em obedecer a nossa própria oração, né? Quando a gente desacredita da nossa oração, desacredita de quem Deus é, perde de vista a identidade de Deus, Jesus ele estende a mão. Ele está pronto ali imediatamente. A Bíblia fala que imediatamente Jesus estende a mão.
imediatamente quer dizer que Jesus esteve ali o tempo todo do lado de Pedro, mesmo com o vento. E é louco porque é Jesus. Mano, é muito louco esse cenário. Jesus tá aqui. Pedro tá aqui. O mar, o vento, tá tudo acontecendo aqui. Mas Jesus e Pedro, Jesus tá do lado de Pedro. E Pedro tá andando sobre as águas. E mesmo assim, Pedro andando sobre as águas, Jesus do lado de Pedro. Pedro consegue por um instante olhar para as circunstâncias e perceber: tem uma coisa errada, vou afundar, vou cair, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Me ajuda. Mesmo na limitação de Pedro, mesmo Pedro vendo Jesus do lado dele, mesmo Pedro vendo que ele está andando sobre as águas, que alguma coisa está normal ali. Ele consegue reparar no vento e mesmo assim, Jesus tem misericórdia, Jesus mostra que ele é bondoso, que ele é manso, que ele é humilde e segura a mão de Pedro. Por que a gente duvida tanto? Sendo que nós sabemos que Deus está conosco. Pedro estava o tempo todo vendo que Jesus estava ali. A gente não tem isso, a gente não tem Jesus ali carne e osso, mas nós temos o Espírito Santo, que é mais poderoso do que tudo. Nós temos o Espírito Santo que está conosco. Por que a gente duvida? Jesus deu a maior prova de amor que poderia no mundo. E além do mundo, além do natural, além de tudo que nós conhecemos, Jesus morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Até Jesus teve que passar pelo processo de 3 dias para ressuscitar e mostrar pra gente que tem solução, mesmo no processo, mesmo na dor. Quem que a gente decide ser? Os discípulos que agiram como se não conhecesse Jesus, que agiram como se não conhecesse a palavra dele, que não quiseram viver esse momento, essa experiência sobrenatural, ou nós vamos agir como Pedro, o discípulo que conhece Jesus, que sabe que é ele que está falando, que quer provar se realmente é ele, e aí, é você mesmo, eu vou. Tu duvida, eu vou. A gente vem a ser como Pedro, falhos, que até pode duvidar um pouco, mas pelo menos está ali, conhece quem Jesus é e quer viver, estar disponível, disposto a viver uma experiência com Deus. Deus quer pessoas disponíveis para dizer sim, eu tô aqui. Você não pediu para fazer a minha vontade? Eu tô aqui, eu tô fazendo a minha vontade. Jesus quer esse tipo de pessoa para cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Essa luz está oscilando bastante, me perdoem, viu? Porque o sol, ele tá dando umas trolladas comigo. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Jesus, a sua palavra, o seu propósito, é muito maior do que nós, é muito maior do que as nossas vidas, sobre quem nós somos, mas é sobre quem Ele é um propósito eterno. E a Bíblia fala para justamente a gente não se apegar com as coisas desse mundo, porque nós não somos daqui, nós somos lá do céu, nós somos obras, nós somos do Senhor, somos obras de Deus, então nós precisamos servir ao nosso Criador. Nós só somos criaturas, não devemos nos esquecer disso. Nosso papel é só glorificar a Deus com tudo que nós somos. Obviamente, Jesus quer que a gente seja feliz aqui nessa terra, mas o propósito é muito maior. A felicidade lá no céu é muito maior do que aqui. Então, se por acaso você fez uma oração de que seja feita a sua vontade, que tá doendo agora, bem-vindo ao clube! É sinal de que Deus está cumprindo a vontade dele. E no final tudo vai dar certo. No final ele vai olhar pra gente e falar assim: no final, nós vamos olhar para Jesus e falar: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, o Senhor foi fiel naquilo que disse para mim. Verdadeiramente, eu passei por essa prova. E agora eu tô bem, tô feliz. Deus cumpriu a vontade dele, glória a Deus. No final, nós vamos estar assim. Deus espera que nós sejamos felizes. Ele diz que os pensamentos dele é sobre nós de paz, não de mal. O que eu quero deixar aqui com vocês, com todo o meu carinho, meu amor, é essa mensagem de que o medo não pode nos parar, o medo não deve nos parar, visto que nosso medo é natural, que a nossa resposta seja sobrenatural diante das circunstâncias. Nossa confiança em Deus venha a ser maior do que tudo aquilo que nós sentimos, que a fé não é sobre sentimento, é sobre crer racional. Jesus deseja nos transformar. Ele deseja que a gente passe por essas provações transformadas, uma fé que transforma. Transforma a nossa vida, transforma a nossa mentalidade acerca de quem Deus é.
Porque eu tenho certeza que Pedro, depois dessa aprovação, dessa experiência maluca que ele teve com Jesus, não foi nunca mais o mesmo. E é isso que ele deseja que aconteça conosco. E é isso, gente. Que nós tenhamos a sensibilidade espiritual suficiente para saber quando é Jesus nos chamando para passar por algo. Porque até Jesus foi convidado pelo próprio Espírito Santo para ir para o deserto. Então, Jesus nos chama para viver coisas até difíceis, coisas boas, coisas difíceis. Nós não estamos sozinhos. Nem Jesus esteve sozinho no deserto. E ele também não quer que nós estejamos sozinhos nessa dificuldade, nesse deserto. E é isso. Nós estejamos sensíveis, disponíveis, que a gente conheça quem Deus é, para passar pela luta, pela dificuldade com Jesus. E no final disso nós seremos aprovados. Jesus nos convida a sair da zona do medo e andar sobre as águas. E que nós tenhamos sensibilidade o suficiente para fazer isso. Maturidade espiritual para ver que é Deus nos convidando a passar por essa luta. E também a maturidade de entender que a luta não é sozinho, a luta é com Deus. Se é Deus quem está conosco, se é Deus que nos chamou, nós somos filhos de Deus, Ele está conosco na nossa maior e pior luta, maior e pior dor. Ele está conosco em todo o tempo. É o que diz a palavra dele. Se está escrito, vai acontecer. Aleluia. Bordão da minha igreja. Enfim, o Senhor diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E se essa mensagem edificou o seu coração, edificou você, te alimentou espiritualmente, que você compartilhe com outras pessoas, que Deus te abençoe, guarde e te dê sensibilidade, sabedoria, discernimento para entender quais são as lutas, quais são as estações que você está passando e ouvir a voz dele. Quando ele disser venha, que você vá. É isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo, episódio. Fiquem com Deus. Eu não sei finalizar. Até agora eu não sei finalizar. Então é isso. Tchau. Mano, eu não sei finalizar, que bosta.